Olá, irmãos, bom domingo a todos. Mais uma vez estamos aqui neste 21 de junho, já inverno. Este vídeo vai ser disponibilizado aí no domingo, pelo meio-dia. Estou gravando um pouco antes, mas o inverno começou sábado, 18h40 mais ou menos. Interessante que nós interrompemos por conta da quarentena do coronavírus, interrompemos as nossas reuniões a partir do dia 15 de março, era verão, e entramos já no inverno e nós não retornamos às nossas atividades regulares, congregacionais regulares. Mas então esse é o 14º domingo que nos comunicamos dessa forma. Desejo que todos estejam bem, estejam com saúde, estejam cumprindo todas as regras, as normas desse momento de exceção que nós vivemos. Mas gostaria de, nesse momento, passar aos irmãos algumas informações importantes. Nós que estamos nessa condição, já contando aproximadamente com 1 milhão de pessoas, de 1 milhão de pessoas infectadas no Brasil, 50 mil mortos, de pararmos e pensar. Isso no Brasil, no mundo todo, vamos nos aproximando dos 10 milhões, já passamos 9 milhões de pessoas infectadas, com mais de 500 mil mortos. São números gerais, aproximados. Mas precisamos nos mantermos firmes no propósito de superarmos até que venhamos a alcançar como humanidade uma vacina. Gostaria então de deixar com os irmãos aí nesses primeiros minutos alguns avisos importantes para a igreja. Primeiro, que nossa atividade presencial, já ao 3º domingo, retornou com a Escola Bíblica Dominical. Estamos domingo às 17 horas. Daqui a pouco iniciaremos então a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro, que é um livro não cristão ou religioso, 21 desafios para o século XXI. O tema deste domingo é liberdade, com o Fernando nos trará esse estudo. Participe conosco, é um momento de refletirmos sobre a situação, tudo que o mundo tem passado, tem vivido, a partir de um referencial, de uma perspectiva bíblica, sempre. Esse é o nosso objetivo. Nós permanecemos também com as atividades assistenciais da igreja. Sobre isso eu agradeço muito a Deus o empenho, a dedicação dos irmãos em enviarem à igreja mantimentos, recursos financeiros destinados à atenção àqueles que estão precisando. Nós temos levado às comunidades, muitos têm vindo buscar socorro, buscar alimento aqui. Já contamos com aproximadamente 600 refeições feitas e entregues a pessoas em situação de rua nestas proximidades da igreja. Todos os sábados e domingos temos feito isso e contado com a presença e ajuda de vários irmãos na confecção, na embalagem e distribuição desses alimentos. E também roupas. Temos levado, nesse período agora de frio, temos levado roupas às pessoas em situação de rua. Também gostaria de lembrar aos irmãos que mantemos as nossas atividades de devocionais, os nossos trabalhos de devocional, o envio diário dos devocionais, momento de 5, 10 minutos de meditação na Palavra de Deus, de oração, e nós convidamos você a participar conosco desse trabalho, também compartilhar com outras pessoas que necessitem. Exceto segunda-feira. Segunda-feira nós não enviamos a mensagem, o devocional, para que você tenha mais tempo de ouvir
então a mensagem, de meditar na mensagem que na sequência, nesse mesmo vídeo, na sequência, vai ser disponibilizado. Também os jovens permanecem em suas reuniões virtuais todas as semanas, têm se encontrado e estudado também a Palavra de Deus, com debates. Você pode procurar a Elisa e também se incluir nesse trabalho. Gostaria de ainda agradecer muito a Deus pela preocupação, responsabilidade, comprometimento, compromisso dos irmãos em face dos desafios financeiros da igreja nesse período de afastamento social que nós vivemos. Temos dificuldades, lutas, as 2 semanas anteriores foram difíceis, nós vínhamos não conseguindo alcançar os recursos necessários, mas o Senhor da igreja tem provido a cada semana, a cada dia. De todo modo, agradeço muito a sua cooperação, a sua contribuição, a sua oferta de amor, a sua oferta generosa de compromisso. E qualquer dúvida que você tenha acerca dessa área financeira, você pode contactar diretamente a Sueli, o Eduardo, que são os tesoureiros da igreja. Queria, por último, então, convidar você a participar conosco da Ceia do Senhor. Sim, a Ceia do Senhor. Faremos no próximo domingo a celebração da ceia e ao longo da semana nós vamos no grupo avisando aos irmãos, informando os irmãos com exatidão do horário. Vai aparecer no grupo um link, você vai poder acessar esse link e ali vai ter o horário exato para iniciarmos a ceia. Será a celebração da ceia, você poderá na sua casa, junto da sua família, ou mesmo só, você ter o seu pão, o seu suco de uva e participar conosco. Aí será uma celebração ao vivo, tá? E você vai se conectar no horário que nós definirmos, certamente vai ser aí pelas 6 horas, 5 ou 6 horas de domingo, e nós celebraremos juntos a Ceia do Senhor aqui na igreja. Alguns irmãos presencialmente e você poderá participar conosco da sua casa. Então, convido você desde já a estar sintonizado nessa atividade que vamos realizar, né? Nessa ordenança do Senhor, e mesmo nesse período e dessa forma tão inusitada, creio que será uma bênção para a sua vida, para a vida da igreja também. Tá ok? Então era isso, convido você a meditar na sequência comigo no Salmo 37, o que fala de confiança no Senhor. E nós queremos, nesse momento, crescer em nós mesmos a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa certeza de que estamos na justa, reta vereda do Senhor nesses tempos tão trabalhosos, tão difíceis. Temos os louvores e eu gostaria de, então, que você continuasse conosco, participasse conosco desse momento. Deus abençoe a sua vida, dê para você uma semana excelente, e quero dizer que estamos à disposição dos irmãos, para o que os irmãos julgarem necessário, podem me chamar, ligar, tenho atendido alguns presencialmente também. Tá? Deus abençoe você. Então vamos prosseguir com a mensagem no Salmo 37. Pois bem, irmãos, vamos meditar neste domingo no Salmo 37. É um salmo de sabedoria, é um salmo que conforta o nosso coração e que, além disso, nos dá a direção do Senhor, nos dá o modo como devemos nos comportar em tempos de ansiedade. Na verdade, irmãos, ansiedade era o meu tema inicial quando comecei
a pesquisar e a estudar para meditar com os irmãos nesse domingo. Vinha preocupado com essa questão de como nós temos, e eu tenho ouvido de várias pessoas, né, esse ambiente psicológico, emocional de ansiedade, ou seja, de nós estarmos mentalmente, emocionalmente projetados no momento futuro e que onde e quando não há os elementos necessários para resolvermos a nossa vida, resolvermos as nossas questões. E eu vinha pensando nessa questão da ansiedade, mas me deparei nesse processo com a palavra confiança, com a palavra, com a expressão que nos dá o antídoto para a ansiedade. A ansiedade que é uma antifelicidade, que é um processo adoecedor das nossas almas, das nossas vidas. Via de regra, quando levantamos os olhos para situações e circunstâncias que no nosso juízo, no nosso julgamento, achamos injusto, achamos que Deus não está olhando, não está vendo, não está atentando. Essa semana também o Daniel trouxe um louvor muito lindo sobre esperar no Senhor, sobre o clamor do Senhor lá no livro de Jó. Queria, portanto, então, irmãos, praticamente fazer uma leitura. Isto é complementar, porque algumas semanas anteriores nós meditamos por 2 vezes neste salmo nos nossos áudios de devocional. Então, nós queremos, nesse momento, fazer uma leitura um pouco mais aprofundada da Palavra de Deus nesse salmo. Creio que vai confortar o seu coração, ajudar você, nos ajudar nesse momento tão especial, nesse momento de exceção, nesse momento tão conturbado que vivemos, de tantas dúvidas que temos passado. Pois bem, o Salmo 37 é um salmo de sabedoria. Mas, pastor Renato, o que é um salmo de sabedoria? Os salmos não são cânticos, não são louvores ao Senhor, muitas vezes orações, clamores. O salmo de sabedoria é um salmo que fala ao homem. O homem falando para o homem, a pessoa falando para a pessoa. Veja só, eu gostaria também que você, ao acompanhar essa mensagem, tivesse a sua Bíblia aberta aí no seu local nesse momento, tivesse a sua Bíblia aberta. Eu sei que talvez fosse um pouco difícil você acompanhar o vídeo e no celular também conferir o texto, né? Mas se você fica só com áudio também, no seu celular você pode acompanhar do mesmo equipamento a Bíblia. Mas veja só, o Salmo que antecede o Salmo 36 e o Salmo que sucede o Salmo 37, no caso o Salmo 38, são salmos dirigidos a Deus, onde o salmista está falando a Deus. Aqui não, aqui Davi, o salmista, Davi, ele fala à pessoa, ele fala como um testemunho dele ao outro, ao próximo. Veja só, você pode acompanhar no Salmo 37, o verso 5, vai dizer assim: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Verso 7, por exemplo, no Salmo 36, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Veja que o salmista está elevando a sua voz e falando a Deus. No Salmo 38, bem começa assim: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. E assim prossegue o salmista Davi
também falando a Deus. Os três salmos de Davi falando o Salmo 36 e o 38 falando a Deus. Porém, o Salmo 37 é um salmo de sabedoria, é um salmo de conselho, é um salmo que alguém utiliza da própria experiência, da sua própria trajetória, do seu próprio caminho e diz ao outro: olha, a vida é assim, olha como reagimos e como devemos viver diante das lutas, diante das dificuldades. Pois bem, é esse o salmo, é um salmo de 40 versículos e gostaria de fazer praticamente essa leitura comentada com você nesse momento deste salmo de sabedoria, um salmo de Davi, um salmo onde ele externa a nós, hoje aqui, um conselho de vida, uma pessoa que teve tantas experiências dolorosas na sua trajetória, no seu ambiente familiar, que teve tantas lutas no seu ambiente de trabalho, vamos dizer assim, não é? Como rei, uma pessoa que, sobretudo, manteve um relacionamento, uma intimidade, uma amizade com Deus extremamente profunda. Então, gostaria de iniciar esse comentário, esse salmo de sabedoria, onde o homem fala, não a Deus, mas fala ao homem do seu testemunho. E ele faz isso utilizando-se do passado, da sua experiência passada e nos trazendo as suas conclusões no momento presente. Ele inicia o salmo dizendo então: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade. Primeira questão importante que nós apreendemos nessa palavra é que Davi faz um desenho inicial. O desenho daqueles que se preocupam e querem andar nos caminhos do Senhor e olham ao seu redor e veem que pessoas que andam por outros caminhos, aqui ele utiliza a palavra malfeitor, pessoas que não se preocupam com os caminhos do Senhor, não se preocupam com a verdade do Evangelho. Essas pessoas, num primeiro momento, numa primeira observação, vivem melhor do que estes que são os que se preocupam com o Senhor, que se preocupam em andar na justiça. Ou seja, Davi está dizendo: olha, no nosso coração desenvolve-se sempre uma indignação em face da injustiça e também uma inveja em face do proveito, do sucesso que a injustiça traz. Não é comum esse sentimento, essa percepção nas nossas vidas? Não é comum que nós tanto tenhamos o incômodo, a indignação, como também eu poderia aproveitar disso? Como que a injustiça produz bem para o malfeitor? O apóstolo Davi, então, diz que isto é o desenho, essa é a moldura, esse é o cenário, esse é o pano de fundo de todo o comentário que ele vai fazer. E, na sequência, nesse salmo de sabedoria, a palavra de Deus diz para nós: eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva, no verso 2. O verso 10, também você pode acompanhar na sua Bíblia, o verso 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Queridos, a nossa condição
extremamente limitada em relação à percepção do tempo de Deus, de como as coisas acontecem. Creia você no seu coração, Deus tem o controle da história, tem o controle da humanidade e na sua infinita sabedoria, ao seu tempo, trará todas as coisas a juízo. E é por isso que devemos, para nos livrarmos, nos aliviarmos desse peso do sentimento de injustiça, de indignação, não o aspecto positivo da indignação, mas esse aspecto maléfico, adoecedor da indignação consorciada com a inveja. Deus está nos dizendo, olha, isto é algo próprio, peculiar de um tempo presente, mas isto terá o seu termo, isto acabará. E é isso que Davi nos coloca, olha, não se portem assim, pois isso vai acabar. Nós temos ouvido nesse tempo de pandemia, nesse tempo de afastamento social, muito essa expressão, não, isso vai passar, isso vai acabar. E eu quero dizer para você que a injustiça vai acabar, que as doenças de alma provocadas por esse desvio do sentimento da injustiça vai acabar. E ele prossegue dizendo e trazendo para a gente quase que um receituário, um caminho pelo qual devemos seguir. Confia no Senhor. Mas, interessante nessa palavra, no verso 3, confia no Senhor e faz o bem. Nós precisamos, esse fazer o bem é uma frente, é um confronto a esse sentimento de indignação, de injustiça que é saudável, que é desejável, que é importante que tenhamos. Precisamos nos indignar frente à injustiça e trazermos as respostas do Evangelho para minimizarmos a injustiça, sobretudo nas nossas vidas, nas nossas práticas, trazendo os valores éticos da palavra do Evangelho para a nossa vida. O Davi está dizendo, olha, de início, existe esse sentimento no nosso coração, isto é temporário, vamos fazer o seguinte, confia no Senhor, entrega a Ele o seu caminho, as suas veredas, as suas escolhas, as suas opções, e faze o bem, e pratique o bem. Não seja uma pessoa rixosa ou um justiceiro de rede social. Aquele que sempre tem uma palavra a dizer, aquele que sempre tem uma verdade a ser colocada. E as redes sociais estão cheias de lixo, de opiniões, de uma multidão de opiniões desconectadas do fazer o bem, do se comprometer pessoalmente com o bem. Davi está dizendo neste salmo de sabedoria, olha, não adianta ficar indignado se você não apresenta o seu coração em confiança a Deus e pratica o bem. Mas que bem esse a ser praticado? Olha, é muito simples. Se você olhar para o Evangelho, você vai ver todo o processo do nosso relacionamento com o outro, com o dinheiro, com o trabalho, com o governo, com o nosso amigo, o nosso próximo. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra. É interessante que essa dimensão de terra, de ambiente, o tempo todo ele vai trabalhar e alimenta-te da verdade. Nós estamos vivendo boa parte da nossa vida, e eu digo até que tudo tem seu lado positivo e lado negativo, mas estamos vivendo boa parte da nossa vida ligados, conectados ao mundo virtual, às mídias. Você, nesse momento, agora está dessa forma, mas
Nós nunca fomos atingidos, atacados, nós como humanidade, com tanta mentira, com tanta inverdade, com tantas meias palavras que fazem de uma verdade inicial uma mentira de fato. A justiça, eu digo, o judiciário no Brasil tem se debatido, os sistemas de informação, jornalismo, tem se debatido com as fake news. A palavra de Deus está nos dizendo, olha, alimenta-te da verdade. Poderíamos, no canal da igreja, colocar um monte. Se você está ouvindo essa mensagem, você poderia ouvir milhares de mensagens abençoadoras, mas no meio delas também muitas com mentiras para a sua vida. Mentiras baseadas, muitas vezes, na palavra de Deus, onde se busca na palavra de Deus torcida, modificada, transformada, para cumprir objetivos, às vezes, puramente humanos e diabólicos. O salmista Davi está dizendo, alimenta-te da verdade. Tem uma expressão mais no original que poderíamos dizer, apacenta a fidelidade. Apacenta a fidelidade. Originalmente seria essa a tradução mais adequada, apacenta a felicidade. Interessante que, a fidelidade, apacenta a fidelidade, acalenta, diga que diante dessa circunstância você é fiel frente a um conjunto de verdades já colocado. O apóstolo Paulo, em certo momento, vai dizer, olha, de tudo que há diante de nós, caminhemos naquilo que já recebemos no nosso coração, na nossa mente, como palavra do Senhor, palavra de verdade. Confia no Senhor, pratique o bem, não faça uma confiança meramente contemplativa, caminha fazendo, praticando o bem, sempre que possamos fazer o bem. Sempre que da nossa vida, das nossas condições, das nossas possibilidades, do nosso dinheiro, do nosso tempo, do nosso talento, fazer com que isso alcance outra pessoa humana e faça o bem. Nós temos um segundo conselho de Davi, nessa sua experiência que ele compartilha conosco, diz, olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia, faz o bem e agrada-te do Senhor. Haja no seu coração espontaneidade, naturalidade. Não seja um performático religioso. Quando você vai fazer sua oração, você imposta talvez, eu conheço pessoas que impostam uma voz diferente, articula verbos de forma diferente, porque Deus, tem que falar certinho com Deus. Não, seja natural, espontâneo, agrada-te desse caminho. Olha, ele inicia falando de indignação, de adoecimento de alma. Ele está falando aqui de espontaneidade, agrada-te do Senhor. Encontre alegria nessa palavra para a sua vida e Ele satisfará os desejos, agradar-se de Deus, desejo do coração. O desejo do nosso coração não briga com os desejos, com os planos de Deus para as nossas vidas. Há de ser uma relação espontânea, natural, assim como a corça anseia por águas e é um processo natural, sedenta no deserto, a minha alma tem sede do Senhor. Em outro momento temos essa palavra, porque é um processo natural, sentiu sede, busca água. A nossa alma tem sede de Deus e busca a Deus. Também ele vai dizer, olha, entrega o teu caminho,
e essa é uma expressão de confiança, essa é uma expressão que confronta a ansiedade no nosso coração nesse momento. O que nós podemos fazer? O que a humanidade pode fazer frente a essa calamidade de saúde que se abateu? Nós sabemos muitas coisas: lavar as mãos, nos mantermos reclusos na máxima medida da nossa possibilidade e necessidade também. Sabemos muitas coisas que têm que ser feitas. Os cientistas sabem, estão trabalhando para fazer isso. Por isso mesmo, entrega, descansa. Saiba que o Senhor é aquele que nos conduz nos caminhos que nos levam a lugares onde nós nos alimentamos, nós nos instruímos, nós confortamos as nossas almas. É o que estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Mesmo Davi vai dizer que o Senhor, sendo o pastor, o cuidador da vida dele, este Senhor jamais lhe faltará. E é Ele quem leva, é Ele quem conduz este ser humano, esta ovelha, nos caminhos onde ela terá a sua alma saciada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que você não pode fazer, descansa no Senhor, porque se você não pode fazer, se pessoa humana não pode fazer, Deus fará. E é essa confiança do salmista que ele externa nesse salmo. Ele fará sobressair a sua justiça, a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meu dia. Quando da nossa indignação, da nossa compreensão de que as coisas não deveriam ser assim, olha, essa indignação sua, sendo em conformidade com a palavra de Deus, ela vai um dia se estabelecer, ela vai um dia sobressair na justiça de Deus, que vai ser também a sua justiça, e esse direito de Deus, que vai ser também o direito que você abraçou, que você acalentou no seu coração. Portanto, e ele prossegue, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera no teu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Essa realidade de nós, da indignação produzir em nós efeitos, eu disse que a indignação tem um elemento positivo de movimento, de reação, mas ela produzindo em nós a irritação, ela vai fazendo da nossa alma, da nossa vida, da nossa mente, mentes adoecedoras. E ele diz, olha, não te irrites, descanse em Deus, saiba esperar nele, esperar no tempo de Deus, porque o homem que prospera o seu caminho no mal, isto acabará, nesses maus desígnios isso acabará. Saiba esperar no Senhor, saiba descansar a sua alma, ficar silencioso. No original, os estudiosos dos escritos hebraicos, e que faz as divisões dos livros de Salmos, e que faz toda uma conexão do livro de Salmos com o Pentateuco. Aqui nós estamos no primeiro livro dos Salmos, né, no conjunto de primeiros livros de Salmos, que tem uma relação lá com Gênesis, né? Nós, olhando e observando o original no hebraico, a expressão fique em silêncio diante de tudo isso, que você verá a justiça, você verá Deus agindo na sua vida.
Também ele vai dizer, olha, ele falou em irritação e ele vai dizer ira. Abandona, deixa a ira, no verso 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal. Interessante aqui que não é o caminho do ímpio que acabará mal, mas se nós nos dermos a esses sentimentos de ira, de furor, de impaciência, de inquietude, olha, isto não tem um bom fim, isto não acaba bem. Este salmo de sabedoria de uma pessoa tão sofrida, tão experiente na sua vida, e como Davi, ele diz, olha, irritar-se, abrigar ira no seu coração, abrigar no seu coração sentimentos de furor, de ódio, e que produzem em você uma alma tão inquieta, impaciente. Davi diz, olha, isto não acaba bem. Certamente, essa doença vai consumir a sua alma, consumir os seus ossos, como numa outra expressão. Também ele fala acerca do pecado, acerca de uma experiência muito dura que ele passou. Deixa a ira. Abandona esses sentimentos, que são sentimentos que produzem no seu coração ódio em relação ao outro. Não nos cabe, não nos compete produzir, abrigar em nós mesmos ódio em relação ao adversário, em relação ao ímpio que prospera, em relação ao corrupto que fica rico, com os recursos que poderiam ser destinados a pessoas necessitadas, a você, a mim, mas ele diz, olha, isto acaba mal. Não o outro, não o caminho do outro que acaba mal nós nos comportarmos desse modo. Porque eles, e já lemos essa parte, porque eles serão retirados deste lugar que foi feito por Deus para o homem conectado, ligado aos valores de Deus. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E essa é a palavra que o salmista nos coloca. Em muitos momentos ele vai falar sobre possuir a terra. No verso 11, ele diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Veja que isso daí foi também citado lá no Sermão do Monte por Jesus Cristo. E essa é uma verdade que o Salmo de Sabedoria nos passa também nesse momento. A partir do verso 12, existe uma estrutura nesse Salmo. Ele vai olhar para o ímpio, fazer a comparação do ímpio. Interessante que até aqui o salmista diz, olha, existe um sentimento no nosso coração e esse sentimento pode nos prejudicar muito. Podemos desenvolver nas nossas vidas, ou podemos ser até mesmo religiosos, até mesmo pessoas, leitores, estudiosos da palavra de Deus, extremamente enfermados por sentimentos ruins de indignação, de reclamação, de sempre objeção, de contrariedade frente à injustiça e à prosperidade dos ímpios. Por isso, então, como nós lemos, confia no Senhor, se alegre espontaneamente, satisfaça-se no Senhor, entregue o seu caminho, descanse no Senhor, abandone sentimentos de ódio no seu coração. Nós não fomos chamados para isso e isso termina mal. E ele fecha, então, essa parte olhando para o nosso coração. E agora ele vai dizer, ele vai fazer um paralelo, comparar o justo
o ímpio com o justo. Trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Ri-se-á o Senhor dele. Não importa o que se levante contra você, não importa todas as frentes de injustiça que nós vemos diante de nós em relação aos outros e a nós mesmos. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso pastor, Ele quem cuida de nós, Ele trará a resposta certa a seu tempo. Nós fazemos planos, nós temos expectativas, temos anseios, mas a resposta certa vem do Senhor para as nossas vidas. Os ímpios arrancam da espada para abater o necessitado. A partir do verso 14 também ele prossegue, né? Para matar os que trilham o reto caminho. E ele vai descrevendo o justo. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. A arma que se levanta contra nós, aqueles que se levantam contra o necessitado, contra os pequeninos do Senhor, todo o processo de batalha contra estes que são cuidados pelo Senhor se levantará contra eles próprios. Por isso, andemos nós no caminho certo. E no verso 16 ele vai dizer, mais vale o pouco do justo do que a abundância dos ímpios. Verdade isso, verdade isso. Cadê os poderosos de Brasília? Onde estão os poderosos de Brasília de 1, 2, 3 anos ou mais atrás? Onde estão muitos poderosos governadores, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro? Gente, isso acaba mal. Isso não leva a nada. Vale mais o pouco que temos na nossa simplicidade, na nossa singeleza, do que essa abundância de tormenta que tem vivido tantos ímpios, tantos malfeitores, que tanto tem solapado, tanto tem roubado, tanto tem espoliado, tanto tem levantado a espada sobre os necessitados. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo, o Senhor sustém. A sua vida, a minha vida, a nossa vida sustentada, amparada pelo Senhor. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias de fome se fartarão os justos, aqueles que seguem a reta vereda do Senhor. Os ímpios, no entanto, perecerão. Eles são inimigos por eles mesmos do Senhor. E então a sua aparência, o seu viço, e essa expressão que ele utiliza no verso 20, o seu viço será dissipado, será eliminado. Como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Ele prossegue dizendo que o ímpio, e nesta comparação entre o justo e o ímpio, ele vai dizer o ímpio pede emprestado e não paga. É, por natureza, um ser desonesto, um ser que olha para si e quer fartar-se em face da necessidade do outro. O justo, porém, se compadece. Um é avarento, o outro se compadece e dá. Não há o que caminho diferente daquele que é nos dado a compartilharmos do bem da vida, do que temos, das poucas possibilidades que possamos receber. Qualquer coisa temos. O bom samaritano interrompeu o seu caminho, tinha azeite, vinho, ataduras, ajudou, amparou, trouxe, acolheu. E nós, e assim, neste exemplo que Jesus Cristo dá, nós fazemos isso, e isto está pago, isso está acertado, está zerado, ninguém deve nada.
nós somos chamados à generosidade, nós somos chamados a esse sentimento de compaixão em relação ao outro que nos leva a dar. Mas eu não queria me alongar. O Salmo de sabedoria vai dizer, a partir do verso 23, que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. No seu caminho se compraz. O Senhor que mantém os nossos pés firmes no caminho, e neste caminho que o Senhor propõe para as nossas vidas, nós nos alegramos, nós nos contentamos. Lembra lá do Salmo, do verso 4, de agrada-te no Senhor. E se cair, e os momentos difíceis virão, as dificuldades virão, as lutas virão, se nós cairmos, nós não ficaremos prostrados, porque o Senhor segura a nossa mão. Porque o Senhor é o nosso pastor e Ele nunca nos faltará. Esta é a tradução mais adequada do Salmo 23, que normalmente dizemos assim: Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas o mais adequado é: o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Ele nunca me faltará. O Senhor então segura nas nossas mãos. Fui moço, e essa experiência que ele traz, ele está falando da sua experiência de vida, Davi. Fui moço e agora sou velho, experiente, mas eu jamais vi o justo desamparado no seu caminho, nem a sua descendência padecer necessidades. O justo é sempre compassivo, o que anda no caminho do Senhor é sempre compassivo, ele tem essa condição da compaixão, de ser compassivo e partilhador de todo o bem da sua vida. Ele vai dizer aqui, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Agora ele volta-se, depois desta comparação, ele vai dizer: olha, aparta-se do mal e faze o bem. Novamente lá, confia no Senhor e faze o bem, e será perpétua a tua morada. O nosso lugar está guardado no Senhor, não é uma construção nossa. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E ele prossegue fazendo esse fechamento sobre o que ele viu na sua história de vida agora, velho, terminando a sua vida. Ele diz: olha, vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei um pouco depois e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Davi dizia: olha, eu passei na vida e vi tantas pessoas longe do Senhor prosperarem, crescerem, parecia um cedro, uma árvore frondosa, maravilhosa. Daqui a pouco eu olhei, já não estão mais. Daqui a pouco eu olhei e já não permanecem. Mas aquele que atenta no caminho reto, no reto caminho do Senhor, o homem de paz, esse terá prosperidade na sua vida. O Senhor os ajuda, o Senhor os livra-os deste caminho mau e os salva, porque nele buscam refúgio. Nele buscam refúgio. Fecha assim o Salmo. Se você olhar, Davi vai dizer no início: olha, não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenha sentimento de querer ser como eles. Mas aqui
O Senhor é quem nos ajuda, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos salva desse sentimento, tanto da indignidade, da indignação desfocada, misturada com a inveja, quanto da doença da alma de querer aproveitar-se dessa prosperidade ou dessa riqueza momentânea. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos salva, porque nele buscam refúgio. O nosso refúgio, a nossa atenção, o nosso olhar não está para o ímpio, mas está para o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes e nos perguntamos, de onde vem o socorro? Nosso socorro vem do Senhor. O nosso Pai, o nosso pastor, o nosso apacentador. Que essa palavra fique no seu coração, nesses momentos difíceis, talvez de inquietação, talvez de indignação, de irritação, de impaciência no seu coração. Mas olhe para o Senhor, busque refúgio no Senhor, saiba que você está no caminho certo. Você está na vereda da justiça, pelo amor do nome do Senhor. Confia, entrega o seu caminho ao Senhor, faz o bem, agrada-te espontaneamente no Senhor, descansa nele, não abrigue no seu coração sentimentos de ódio e de ira. Por mais perverso que seja o caminho do ímpio, ele perecerá, mas o justo permanecerá para sempre nos caminhos e na terra, no lugar, no ambiente onde o Senhor nos colocar. Nós prosperaremos porquanto buscamos nele o refúgio para as nossas vidas. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que você tenha uma semana excelente, que você possa retornar, voltar a ler, bebendo da palavra neste salmo de sabedoria, de confiança das nossas vidas, onde a nossa vida é estimulada a confiar e a entregar o nosso caminho ao Senhor. Deus abençoe você, tenha mais uma vez uma excelente semana, uma semana abençoada no Senhor. Deus te abençoe, até a próxima. Ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor.
tesouro.